Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a introdução da química orgânica, alguns aspectos iniciais que eu acho interessante a gente já ter bastante domínio para facilitar a sequência dos nossos estudos. Então, quando a gente fala em química orgânica, sempre é importante entender a química do carbono, né? Falando em química orgânica, é a química do carbono. Dos 118 elementos da tabela periódica, nós temos lá o carbono, que ele se destaca um pouco dos outros elementos, por quê? Mais de 95% de tudo, de todos os compostos que existem, são orgânicos, ou seja, tem carbono nesses elementos. Então a gente vê a importância, né, de se estudar, portanto, a química orgânica. Então, falando em química orgânica, a primeira coisa que eu quero que vocês associem é a química do carbono. Para formar, portanto, né, esses compostos orgânicos aí, ok? Carbono, né? Então vamos lá. Carbono, é importante lembrar que o carbono ele faz ligações covalentes, ou seja, ele compartilha elétrons. Se você entender que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, ou seja, ele fica lá no meio termo, né? Para ele ganhar elétrons, para atingir o octeto, ele precisa de 4, ou para ele perder os elétrons, né? Para atingir o octeto, ou, na verdade, ali ficar com a configuração do gás nobre anterior, ele precisa perder 4. Então, como ele está lá no meio do caminho, ele não consegue nem perder nem ganhar, então ele faz o que? Ele compartilha elétrons. E quando a gente compartilha elétrons, a gente está falando de ligações covalentes, né? Não esqueçam, nós temos ligações covalentes, ligações iônicas e ligações metálicas, né? Então, as ligações covalentes são compartilhamentos de elétrons, tá? Via de regra, a maioria dos compostos orgânicos são ligações covalentes, ok? E tem algumas exceções, mas são casos bem pontuais. E aí eu deixo aqui em asterisco uma característica das mais importantes, porque o carbono tem toda essa relevância, porque ele é capaz de fazer cadeias carbônicas em encadeamento. E o que seria isso? O carbono tem a capacidade de ligar com outros átomos de carbono, formando, portanto, sequência de carbonos, que são as cadeias carbônicas. E uma das coisas mais importantes é que esse encadeamento, essas cadeias carbônicas são formadas de forma estável, ok? Então, essa é uma das grandes características do carbono. Ele pode formar cadeias carbônicas, ou seja, carbono ligado a carbono ligado a carbono, de forma estável. E esse é o seu grande diferencial. Então, o carbono ele não se liga apenas com outros átomos de carbono, mas ele pode se ligar com outros elementos da tabela periódica. E aí nós temos que falar dos elementos organógenos, nomezinho difícil, estranho, tá? Mas são os elementos que pode ser formado, né? Na sua grande maioria são formados compostos orgânicos. E aí não esqueçam dessa palavrinha, o chon. O chon. Quem é o chon? C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio e N de nitrogênio. Então esses quatro elementos da tabela periódica, eles formam praticamente a grande maioria dos compostos orgânicos, ok? São formados com esses quatro elementos. Professor, só com eles? Não. A gente vai ver exemplos ali que o carbono pode se ligar também a outros átomos que não sejam esses, tá? Mas a grande maioria está aqui. Então, assim, professor, pode ter hidrogênio, oxigênio? Pode ter um oxigênio ligado ao carbono. Pode ter hidrogênios? Pode. Então, olha lá os hidrogênios. Professor, pode ter nitrogênio? Pode. Aqui eu só já vou fazer um complemento, depois a gente fala. Então, a gente pode complementar aqui, ó, colocando, por exemplo, os hidrogênios, ok? Colocando os hidrogênios aqui. Então, a gente pode ver bem a nossa cadeia carbônica completinha, tá? Então, não esqueça, chon, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Agora, uma coisa importante. Eu falei para vocês do chon,
Mas quantas ligações, né? O número de ligações que esses átomos podem fazer, né? Então vamos lá. Com uma ligação, você tem o hidrogênio. O hidrogênio faz apenas uma ligação. Com duas ligações, você tem o oxigênio. Portanto, ele pode fazer duas ligações. São ligações simples ou ele pode fazer uma ligação dupla. Com três ligações, você tem o nitrogênio, que pode ser três ligações simples, pode ser uma ligação dupla e uma simples, ou pode ser uma ligação tripla. E com quatro ligações, nós temos, claro, o nosso átomo de carbono, que pode ser quatro ligações simples, pode ser uma ligação dupla e duas simples, pode ser uma ligação tripla e uma simples, ou pode ser duas ligações duplas. Então, essa parte da aula eu preciso muito que vocês entendam e lembrem quantas ligações. Não vou falar por videoaula o porquê, né, dessas ligações, mas só recapitulando um pouquinho, é para dar estabilidade, né? O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele compartilhar, ou seja, pegar mais elétrons compartilhados de outros elementos, ele consegue ficar com o octeto completo, 4 mais 4, dá os 8 elétrons. Nitrogênio tem um par de elétrons aqui, mais 1, 2, 3, ou seja, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele compartilhar mais 3, também dá os 8. Aqui tem 4, 5, 6 elétrons oxigênio. Então, se ele compartilhar duas vezes, dá 8 elétrons. Por isso que eles fazem esse número de ligações. E aí pode ser desse tipo, ligações duplas e ligações triplas também, né? É possível fazer isso, ok? Dentro desse número de ligações, eu quero só fazer um complemento. Não são os elementos do Chon, mas os, vamos lá, flúor, cloro, bromo e iodo também fazem apenas uma ligação, ok? E são encontrados, sim, ligados a carbono ou a elementos, né, orgânicos, ok? Então, é importante que vocês também saibam do flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Ok? São os que formam os haletos orgânicos, vamos ver mais para frente isso, ok? Que são lá da família dos halogênios, tá? Então, parece que é simples, mas você não pode, a partir dessa aula, mais confundir isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui, esse quadro, talvez seja uma das coisas mais importantes da aula. Se você tiver em mente isso aqui, a química orgânica fica muito fácil, ok? Hidrogênio faz apenas uma ligação, oxigênio 2, nitrogênio 3 e carbono 4 e o tipo de ligações. Claro que a partir de 2 você pode ter uma dupla, a partir de 3 pode ter dupla ou tripla e 4 você pode ter dupla, tripla ou duas duplas, ok? Não existe ligação quádrupla, tá? Para quem está pensando aqui, mas professor, eu não posso fazer uma ligação quádrupla? Não, isso não existe, ok? Isso não é possível por causa dos orbitais moleculares, não tem geometria, não tem configuração para fazer quatro pares de elétrons, né, sendo compartilhados com um outro elemento, né? Não consegue fazer isso, ok? Isso não existe. E aí, só para exemplificar, pessoal, existem outros elementos, ok? Lítio, sódio, magnésio, zinco, você encontra compostos orgânicos que tenham, sim, esses elementos. Mas eu quero deixar bem claro, existe, sim, existe, numa minoria de compostos. Se você pegar 1000 elementos, talvez você ache um que tenha lítio e o resto são compostos apenas por esses elementos aqui de cima. O Chon, claro, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e alguns vai encontrar flúor, cloro, bromo e iodo e muito pouco disso aqui, mas existe, tá? Só não achem que os compostos orgânicos são formados apenas ou exclusivamente por esses átomos, tá? E eu coloquei reticências aqui, ou pontinhos, né, para dizer que sim, existem outros também, tá? Outros átomos da tabela periódica que você pode encontrar em compostos orgânicos. Agora que a gente já viu que o carbono pode fazer 4 ligações, a gente pode então classificar esses átomos de carbono, né? Então você tem uma molécula orgânica, é formada então por um encadeamento de carbonos,
E aí você pode olhar para esses carbonos um por um e classificá-los. Como que a gente faz essa classificação, então, do átomo de carbono dentro de uma molécula? Bom, se este carbono está ligado a apenas um outro átomo de carbono, veja bem, ligado a apenas um outro átomo de carbono, você fala que este carbono é primário. Pode usar o símbolozinho primário. Se o carbono está ligado com outros dois átomos de carbono dentro dessa molécula, pode ser qualquer lugar aqui, né, mas que duas ligações, vamos colocar um aqui e um aqui. Se está ligado com outros dois átomos de carbono, este carbono que você está avaliando é secundário. Secundário. E aí você pode usar também esse símbolozinho para classificá-lo. Agora, se você tem um carbono que está ligado a outros três átomos de carbono, aí começa a ficar lógico, né? Começa a ficar mais claro. Carbono, carbono, carbono. Este carbono que você está avaliando é chamado de terciário. Terciário. E aí você pode usar também assim, ok? E aí, pessoal, por fim, você pode ter também um carbono que as suas 4 ligações estejam com todos eles com carbonos, e aí você tem o famoso carbono quaternário. Quaternário. Está aqui. Pode usar esse símbolo, ok? Primário, secundário, terciário, quaternário. Professor, das 4 ligações, uma ligação é com carbono, é primário, isso. E as outras? As outras podem ser com qualquer outro elemento, pessoal, menos carbono, né? Se eu tiver um carbono aqui, eles viram secundário. Então pode ser um oxigênio, pode ser tudo hidrogênio, pode ser um flúor, um cloro, um bromo, ou seja, não são carbonos nas outras ligações, ok? E como que eu posso avaliar isso? Vamos colocar um exemplo de uma molécula aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, essa molécula, claro que existem as outras ligações, cada carbono fazendo suas 4 ligações, vou deixar só simples, então vamos colocar tudo com hidrogênio aqui, ó. Olha só o exemplo de como a gente usa essa classificação, hidrogênio, 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 hidrogênio. Veja que a molécula começa a ficar um pouquinho poluída, mas os carbonos estão aqui. Então você vai pegar e vai olhar carbono por carbono. Você tem essa molécula para avaliar. Bom, este carbono aqui, ó, ele está ligado a apenas um outro, né? Porque aqui são hidrogênios. Então este carbono específico aqui, ele é primário. Este carbono está ligado com 1, 2, 3, porque aqui é hidrogênio. Então ele é terciário, ó. Terciário. Este aqui está ligado a apenas um outro, ó, só esse. Então este carbono aqui, ó, ele também é primário. Vamos para esse carbono está ligado com dois outros átomos de carbono, ele é secundário, porque aqui é hidrogênio. Então este carbono aqui é secundário. E esse carbono aqui da ponta está ligado com apenas um outro, ele é primário, porque aqui é hidrogênio, ou são hidrogênios, né? Então é primário. E é assim que a gente avalia os átomos de carbono dentro de uma cadeia carbônica, ok? Pessoal, tipo de ligação, bem simples, tá? As ligações que o carbono faz, você pode chamá-las de sigma ou pi, o símbolo sigma e pi, tá? Vocês podem olhar na internet, olhar melhor a escrita do símbolo, né? Porque a minha escrita talvez não seja, parece um O aqui, mas é o símbolo sigma e o símbolo pi, tá? Sigma e pi. Bem simples, bem tranquilo, tá? Esses nomes vieram da onde? Tinha aquela distribuição de Pauling, não sei se vocês estão recordando, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e assim vai, né? Que são subníveis de energia que a gente chama de S, P, D e F. Para o carbono, você tem esses dois subníveis envolvidos. Então, o S, quem faz ligação utilizando o orbital S, a gente chama de sigma, porque veio do subnível aqui, ó, S. E quem faz ligação usando P, a gente chama de π. Tá? Então, esse S veio daqui, chamamos de sigma. Esse P veio daqui, chamamos de
π, ok? O P de π, né? Fica meio didático, né? Mas é por isso mesmo, tá, pessoal? Então, quando o carbono das suas 4 ligações são todas simples, todas as ligações nós chamamos de sigma. Sigma, 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 sigma. Quando ele faz uma ligação dupla, as ligações que são simples também chamamos de sigma. E é aqui que vem a mudança. Quando eu tenho uma ligação dupla, uma das ligações também é sigma, ok? Mas a outra é π, porque usou um orbital p para conseguir fazer a ligação π, ok? Então, olha lá, uma é sigma e a outra é π. Professora, a de cima sempre é sigma e a de baixo é π? Não, você escolhe. Se você chamou uma de sigma, chame a outra de π, ok? Eu quero que você entenda que dos 2 pares de elétrons compartilhados aqui, né, uma utilizou os orbitais S, portanto é sigma, e a outra usou π. Você poderia ter invertido aqui, mas entenda que uma é sigma e outra é π, ok? Ah, professor, então quando eu tenho 2 ligações duplas, uma vai ser sigma, outra π, uma vai ser sigma, outra π. Exatamente, uma é sigma, essa ligaçãozinha eu chamo de sigma, essa é π. E a outra, professor, olha só, para ninguém ter dúvida, eu vou chamar de cima de π e a de baixo de sigma, tudo bem, não tem problema, desde que uma seja sigma e a outra π, ok, pessoal? E agora, com ligação tripla, vamos ver? Simples é tranquilo, quando é ligação simples é sempre sigma, perfeito? Ok, então aqui vai ser sigma. E quando for uma ligação tripla, uma delas você chama de sigma e as outras duas de π, ok? Então você poderia ter chamado essa primeira de π, essa aqui de sigma, essa de π, ou essa de π, essa de π, mas a última, portanto, tem que ser sigma, ok? Por quê? Porque utilizou o orbital p para conseguir fazer, na sua geometria, conseguir fazer essas ligações múltiplas aqui, né, com o mesmo outro elemento, né? Então entenda que aqui você tem um outro átomo e essas 2 ligações estão com o mesmo outro átomo. Aqui você tem um átomo, essas 3 ligações estão com o mesmo outro átomo. Podemos até exemplificar aqui, pode ser um outro átomo de carbono, ok? Então você tem essas ligações aqui, beleza? Pessoal, agora falando um pouquinho sobre a geometria do átomo de carbono, dentro dessas ligações que a gente viu, né? Se o carbono está fazendo apenas ligações simples, nós temos a geometria, e não esqueçam disso, tetraédrica. Tetraédrica, ok? Como é essa geometria? Olha só, pessoal, modelinho molecular. Cuidado, no 2D, no plano do papel, a gente coloca as ligações como se tivesse ângulos de 90 graus, e não é verdade, ok? O carbono, fazendo 4 ligações simples, está nessa geometria, ou seja, tetraédrica. Veja, um edro, uma face, 2, 3 aqui e 4 desse lado. Portanto, a face aqui, ó, entre este e este átomo é igual para todos os outros. Então, eu tenho 4 fases, 4 tetra, né? Tetraédrico, ok? Então, não esqueçam disso, por favor. O carbono que faz ligações simples são tetraédricas, beleza? Agora, quando a gente faz uma ligação dupla e uma simples, pessoal, a gente muda. A forma geométrica deste átomo de carbono que a gente está olhando é trigonal plana ou trigonal planar. Trigonal plana, ok? Como que seria isso? Olha só, eu vou pegar o meu modelinho molecular aqui e vou fazer uma ligação dupla com esse elemento aqui, só para a gente ver direitinho. Vamos entender que o carbono é esse elemento aqui, ó, que está fazendo as 4 ligações, ok? Está fazendo uma ligação dupla, então colocar na perspectiva que eu coloquei ali, olha lá, ó, eu tenho 2 ligações simples, sigma, sigma, e eu tenho uma ligação dupla, uma vai ser sigma e outra π. Veja que ele fica trigonal, plana, ou seja, um triângulo, e é plano. Se você olhar aqui, ó, todos os átomos estão no mesmo plano, veja bem, ó. Então, portanto, eles estão no mesmo plano. Então, é trigonal plana. Ó, se eu colocar aqui, os átomos estão no plano do papel.
né? Trigonal plana. Perfeito? Tá aqui, ó, carboninho no meio, ligações, aqui poderia ser, por exemplo, hidrogênio, aqui pode ser um oxigênio, por exemplo, né? Fazendo ligação dupla ali, ok? E aí quando faz ligação tripla e duas duplas, a gente tem, portanto, a geometria linear. Linear e linear. Olha só, carbono fazendo uma ligação simples de uma tripla. 1, 2, 3. Veja que é linear. Todos os átomos estão na mesma linha, olha lá. Mesma linha, olha lá, eles na mesma linha. Todos na mesma linha. Portanto, linear. E isso ocorre com a ligação dupla também, né? Duas duplas, né? Vamos mostrar aqui, deixa eu só pegar meu modelinho e a gente consegue visualizar isso aí também. Olha só, duas duplas. Carbono, o átomo de preto no nosso modelinho, duas ligações duplas, né? Poderia ser dois oxigênios, e você tem, portanto, na mesma linha, olha lá, todos os átomos estão na mesma linha, olha lá, né? Então, linear também, ok? Geometria de um átomo de carbono, você pega lá no átomo, numa molécula, veja átomo por átomo e você consegue prever essa geometria. Tetraédrica, se for somente ligações simples. Uma dupla trigonal plana, uma tripla ou duas duplas são geometrias lineares. Pessoal, tipos de fórmulas, tá? Na química orgânica é extremamente importante você ter domínio desses tipos de fórmulas. Por quê? Você pode representar uma molécula de diversas formas, né? E vai aparecer nos livros, você pode ensinar depois quando você for professor, você precisa ter domínio dessas fórmulas, tá? Então aqui estão as mais importantes. Existem outras, professor? Sim, existem outras, mas essas são as mais importantes, ok? Fórmula estrutural, fórmula molecular, fórmula estrutural condensada, fórmula de linha, que também é conhecida de bastão, ou também é conhecida esquelética, tá? Então a gente vai ver exemplos dessas fórmulas, tá? Fórmula estrutural, você mostra a estrutura toda do elemento. Por exemplo, carbono ligado a carbono ligado a carbono. Aqui um exemplo. Vamos supor que eles estejam ligados a hidrogênios para completar suas 4 ligações. Tá? Então aqui hidrogênio, aqui tem mais 3 ligações para ter as 4, hidrogênio, 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 ok? Isso é uma fórmula estrutural. Por quê? Porque eu estou vendo toda a estrutura. Perfeito? Eu estou vendo toda a estrutura. Fórmula molecular é o resumo desses átomos. Quantos átomos eu tenho de carbono? 1, 2, 3. Então você vai lá e coloca assim, ó, C3. Esse 3zinho aqui está falando eu tenho 3 átomos de carbono. Ou seja, veja que eu estou fazendo a fórmula molecular para essa fórmula estrutural que eu desenhei aqui em cima. Então eu tenho 3 carbonos. O que mais que eu tenho? Eu tenho hidrogênio. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, C3H8. Está aqui a nossa fórmula molecular para esta molécula aqui. É o resumo dos átomos. Professor, tem uma regra na sequência? Primeiro é o carbono, depois o hidrogênio? Não, não tem uma regra, ok, pessoal? Mas, via de regra, o que você encontra na literatura é colocar o CHON, como eu escrevi lá na frente. Primeiro o carbono, quanto tem, depois o hidrogênio, quanto tem, depois os outros elementos. Ah, tem oxigênio, quantos oxigênios, depois o nitrogênio, quantos nitrogênios. E aí você coloca ali na sequência. Tem flúor, cloro, pode colocar na sequência. Não tem muito uma regra quem vai vir primeiro, mas geralmente a gente encontra primeiro o carbono, depois o hidrogênio, depois os outros elementos que constituem uma molécula, ok? Vamos lá, fórmula estrutural condensada é uma fórmula que a gente mais encontra nos livros, né? A gente encontra bastante, tá? Eu pego e condenso esses elementos. Pessoal, eu vou replicar essa fórmula estrutural aqui, é a mesma molécula, tá? Veja bem, eu tenho 3 átomos de carbono. Quantos hidrogênios eu tenho nesse primeiro? São 3 hidrogênios, então você vai fazer, é uma estrutural, mas condensada. Você vai pegar, colocar o carbono e indicar assim, ó, eu tenho 3 hidrogênios, CH3. Fazendo a ligação, esta ligação com outro carbono é esta ligação aqui, ó, com outro carbono. Esse outro carbono está ligado a outros 2 hidrogênios. Então você vem aqui e condensa, ó, fala assim, esse carbono está ligado a 2. Faço a próxima ligação, que é esta ligação com o carbono, que é esta ligação com o carbono, e aí eu tenho 1, 2, 3 hidrogênios, então é mais um CH3, ok?
Tá aí, fórmula estrutural condensada, né? Você condensa. Não cometa o erro de achar que essa ligação está sendo com hidrogênio, hein? Porque hidrogênio faz apenas uma ligação. Veja que o carbono tem que fazer 4. Então, esta ligação é com este carbono aqui. Eu só coloquei os hidrogênios para condensar, mas você tem que entender que esse CH3 nada mais é do que isso aqui, ó, CH3, ó, né? E esta ligação é com carbono e cada hidrogênio está ligando ao carbono com ligações simples, ok? E aí a fórmula de linha ou bastão ou esquelética, pessoal, é simplesmente um tracinho. Como assim, professor? Eu não tenho um carbono aqui? Um carbono, fazendo uma ligação com outro carbono, que é este carbono aqui, que faz uma ligação com outro carbono. Isso aqui é a fórmula de linha ou bastão. Você apenas faz um vértice. Você tem que saber que o vértice é um carbono, tem que saber que o vértice é um carbono, o final é um carbono e o carbono. São 1, 2, 3 carbonos. E os hidrogênios, professor, não mostra. Os hidrogênios vocês não mostram, mas tem que estar subentendido que os hidrogênios estão ligados. Se esse carbono, eu estou mostrando que ele está fazendo uma ligação com outro carbono, então ele tem subentendido, isso você tem que entender, que ele tem 3 hidrogênios aqui. Veja, essa fórmula é a mesma dessa, que é a mesma dessa, de forma diferente, ok? Então, os hidrogênios você não mostra. Eu mostro alguma vez os hidrogênios? Sim, quando, por exemplo, você tiver o nitrogênio ou o oxigênio ligados a nitrogênios, aí é interessante você mostrar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma fórmula estrutural CH, HH, C, H, H, O, H. Fórmula estrutural de um álcool, o etanol. A gente vai falar dele lá para frente. Vamos colocar a fórmula molecular? Eu tenho 2 carbonos, eu tenho, vamos lá, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e um oxigênio. Um eu não preciso colocar nada, né? Então tá ali, ó, C2H6O. Como que seria essa fórmula estrutural? CH3, CH2OH. E olha só a fórmula de linha. C ligado a C, ligado ao oxigênio. Então, eu tenho que falar que aqui é um oxigênio. Esse hidrogênio do oxigênio, sim, você pode representar aqui, tá? Esse é interessante você colocar. Beleza? Então, há um carbono, 2 carbonos. E aqui, professor, aqui não é carbono? Não, eu estou mostrando que é oxigênio. Então, aqui não é carbono, não se confunda. Quando não for carbono, eu preciso mostrar, que é o caso. Então, não tem um carbono aqui, hein? Eu estou mostrando que é oxigênio. Aqui eu tenho um carbono, porque eu não estou mostrando nada, então vai ser carbono, ok?